Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam, de Krishna Divaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Revatirupeshwari Devidasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 1, verso 3. Nigamakalpataror galitang palang sukkamukhadamritadrava sangayutam Pibata Bhagavatam Rassamalayam Muhurahora Sikabu Vibhavukaha. Tradução. Ó homens hábeis e pensativos, saboreai o Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Ele emanou dos lábios de Shri Shukadeva Goswami. Portanto, esse fruto tornou-se ainda mais saboroso, embora seu sumo nectário já fosse saboreável por todos, inclusive as almas liberadas. Significado. Nos dois shlokas anteriores, ficou definitivamente provado que o Srimad Bhagavatam é a literatura sublime que supera todas as outras escrituras védicas, devido às suas qualidades transcendentais. Ele é transcendental a todas as atividades e conhecimentos mundanos. Neste shloka, se declara que o Srimad Bhagavatam não é apenas uma literatura superior, mas é também o fruto maduro de todos os textos védicos. Em outras palavras, ele é a nata de todo o conhecimento védico. Considerando tudo isso, o ouvir paciente e submisso é definitivamente essencial. Com grande respeito e atenção, deve-se receber a mensagem e as lições transmitidas pelo Srimad Bhagavatam. Os Vedas são comparados à árvore dos desejos porque contém todas as coisas conhecíveis pelo homem. Eles tratam das necessidades mundanas, bem como da realização espiritual. Os Vedas contêm princípios regulativos de conhecimento, cobrindo os temas social, político, religioso, econômico, militar, medicinal, químico, físico e metafísico, e tudo o que possa ser necessário para alguém se manter vivo. Além disso, há orientações específicas para a realização espiritual. Conhecimento regulado envolve uma elevação gradual da entidade viva à plataforma espiritual, e a realização espiritual mais elevada é o conhecimento de que a personalidade de Deus é o reservatório de todos os sabores espirituais, ou rasas. Todas as entidades vivas, desde Brahma, o primeiro ser vivo nascido dentro do mundo material, até a formiga insignificante, desejam provar algum tipo de sabor derivado das percepções dos sentidos. Esses prazeres sensoriais são tecnicamente chamados rasas. Tais rasas são de diferentes variedades. Nas escrituras reveladas, são enumeradas as 12 seguintes variedades de rasas. 1. Raudra, a ira. 2. Adbhuta, maravilhamento. 3. Shringara, amor conjugal. 4. Hasya, comédia. 5. Vira, cavalheirismo. 6. Daya, misericórdia. 7. Dasya, servidão. 8. Shakya, fraternidade. 9. Bhayanaka, horror. 10. Bibhatsa, choque. 11. Shanta, neutralidade. 12. Vatsalya, paternidade.
soma total de todos esses rasas é chamada afeição, ou amor. Primeiramente, tais sinais de amor se manifestam sob as formas de adoração, serviço, amizade, afeição paterna e amor conjugal. E quando estas 5 são ausentes, o amor se apresenta indiretamente sob as formas de ira, maravilhamento, comédia, cavalheirismo, medo, choque e assim por diante. Por exemplo, quando um homem está apaixonado por uma mulher, o rasa é chamado amor conjugal. Mas quando tais tratos amorosos são perturbados, pode haver maravilhamento, ira, choque ou mesmo horror. Às vezes os casos amorosos entre 2 pessoas culminam em pavorosas cenas de assassinato. Tais rasas são manifestados entre homens e homens, e entre animal e animal. Não há possibilidade de intercâmbio ou rasa entre um homem e um animal, ou entre um homem e qualquer outra espécie de seres vivos dentro do mundo material. Os rasas são reciprocadas entre membros da mesma espécie. Mas quanto às almas espirituais, elas são qualitativamente iguais ao Senhor Supremo. Portanto, os rasas eram originalmente intercambiados entre ser vivo espiritual e o todo espiritual, a Suprema Personalidade de Deus. O intercâmbio espiritual, ou rasa, manifesta-se plenamente na existência espiritual entre os seres vivos e o Senhor Supremo. A Suprema Personalidade de Deus é, portanto, descrita nos Shruti Mantras e nos Védicos como o manancial de todas as rasas. Quando o ser vivo se associa com o Senhor Supremo e intercambia sua rasa constitucional com o Senhor, então ele é realmente feliz. Estes Shruti Mantras indicam que todo ser vivo tem sua posição constitucional, que é dotada com um tipo particular de rasa para ser intercambiada com a personalidade de Deus. Somente na condição liberada é que este rasa primário pode ser experimentado completamente. Na existência material, o rasa é experimentado sob a forma pervertida, que é temporária. E assim, os rasas do mundo material manifestam-se sob a forma material de raudra, ira, e daí por diante. Portanto, alguém que alcança pleno conhecimento destas diferentes rasas, que são os princípios básicos das atividades, pode entender as falsas representações dos rasas originais, que são refletidas no mundo material. O sábio erudito aspira a saborear o real rasa sob a forma espiritual. No começo, ele deseja tornar-se uno com o Supremo. Assim, transcendentalistas pouco inteligentes não podem ir além desta concepção e tornarem-se unos com o Espírito total, sem conhecer as diferentes rasas. Neste shloka, é definitivamente declarado que a rasa espiritual, a qual é saboreada mesmo no estado liberado, pode ser experimentada na literatura do Srimad Bhagavatam, por ser essa o fruto maduro de todo o conhecimento védico. Ouvindo submissivamente esta literatura transcendental, uma pessoa pode saciar plenamente o desejo do seu coração. Deve-se, porém, ter o cuidado de ouvir a mensagem da fonte certa. O Srimad Bhagavatam é exatamente recebido da fonte certa. Foi traduzido por Narada Muni do mundo espiritual e dado ao seu discípulo Shri Vyasadeva. Este, por sua vez, entregou a mensagem a seu filho Shri Shukadeva Goswami. E Shri Shukadeva Goswami passou a mensagem a Maharaj Parikshit 7 dias antes da morte do rei. Shri Shukadeva Goswami foi uma alma liberada, desde seu nascimento. Ele já era liberado no ventre da sua mãe e não se submeteu a nenhum tipo de treinamento espiritual após seu nascimento. Ninguém é qualificado quando nasce, nem no sentido mundano, nem no espiritual.
Mas Shri Shukadeva Goswami, por ser uma alma perfeitamente liberada, não teve que se submeter a um processo evolucionário para alcançar a realização espiritual. Todavia, a despeito de ser uma pessoa completamente liberada, situada na posição transcendental acima dos 3 modos materiais, ele foi atraído a esta rasa transcendental da Suprema Personalidade de Deus, que é adorado pelas almas liberadas que cantam hinos védicos. Os passatempos do Senhor Supremo são mais atrativos para as almas liberadas do que para as pessoas mundanas. Ele não é necessariamente impessoal, porque só é possível manter uma rasa transcendental com uma pessoa. No Srimad Bhagavatam são narrados os passatempos transcendentais do Senhor, e a narração é sistematicamente descrita por Srila Shukadeva Goswami. Assim, o tema é atrativo para todas as classes de pessoas, incluindo aqueles que buscam liberação e os que almejam tornar-se unos com o Supremo Todo. Em sânscrito, o papagaio também é conhecido como Shuka. Quando um fruto maduro é cortado pelos bicos vermelhos de tais aves, seu sabor doce aumenta. O fruto védico, maduro e sazonado em conhecimento, é falado através dos lábios de Srila Shukadeva Goswami, o qual é comparado ao papagaio, não por sua habilidade de recitar o Bhagavatam exatamente como ouviu do seu erudito pai, mas por uma habilidade em apresentar a obra de maneira a atrair todas as classes de homens. O tema é tão bem apresentado através dos lábios de Srila Shukadeva Goswami que qualquer ouvinte sincero que o ouça submissivamente pode, de imediato, provar os sabores transcendentais que são distintos dos sabores pervertidos do mundo material. O fruto maduro não caiu de repente de Krishnaloka, o planeta mais elevado. Ao contrário, tem descido cuidadosamente através da corrente de sucessão discipular, sem mudança ou distúrbio. Pessoas tolas, que não estão na sucessão discipular transcendental, cometem grandes disparidades ao tentar entender a mais elevada rasa transcendental, conhecida como dança rasa, sem seguir os passos de Shukadeva Goswami, que apresenta este fruto muito cuidadosamente, através dos estágios de realização transcendental. Devemos ser inteligentes o bastante para conhecer a posição do Srimad Bhagavatam, considerando personalidades como Shukadeva Goswami, que trata do assunto com muito cuidado. Este processo de sucessão discipular da escola Bhagavata sugere que também no futuro o Srimad Bhagavatam terá que ser entendido com o auxílio de uma pessoa que seja realmente um representante de Srila Shukadeva Goswami. Um profissional que faz negócio recitando o Bhagavatam ilegalmente, com certeza não é um representante de Srila Shukadeva Goswami. Tal homem só faz este negócio para ganhar a vida. Portanto, deve-se abster-se de ouvir as palestras de tais profissionais. Geralmente, esses homens recitam a parte mais confidencial da literatura, sem passar pelo processo gradual de entender este grave tema. Eles costumam mergulhar no tema da dança rasa, que é mal entendido pela classe de homens tolos. Alguns tomam-no por imoral, enquanto outros tentam cobri-lo com as próprias interpretações estúpidas. Eles não têm desejo de seguir os passos de Srila Shukadeva Goswami. Conclua-se, portanto, que o estudante sério da rasa deve receber a mensagem do Bhagavatam da corrente de sucessão discipular proveniente de Srila Shukadeva Goswami, que descreve o Bhagavatam desde seu começo, e não caprichosamente para satisfazer os mundanos que têm pouquíssimo conhecimento da ciência transcendental. O Srimad Bhagavatam é apresentado com tanto cuidado que qualquer pessoa séria e sincera poderá imediatamente desfrutar do fruto maduro do conhecimento védico, simplesmente por beber o suco nectário através da boca de Shukadeva Goswami ou o seu representante fidedigno.
Canto 1, capítulo 1, verso 4. Naimishe nimishakshetre rishaya shaunakadaya satrang svargaya lokaya sahasra samamasata. Tradução. Certa vez, em um local sagrado na floresta de Naimisharanya, grandes sábios, encabeçados pelo sábio Shaunaka, reuniram-se para executar um grande sacrifício de 10.000 anos para a satisfação do Senhor e seus devotos. Significado. O prelúdio do Srimad Bhagavatam foi falado nos 3 shlokas anteriores. Agora, o principal tópico desta grande literatura está sendo apresentado. O Srimad Bhagavatam, após sua primeira recitação por Srila Shukadeva Goswami, foi repetido pela segunda vez em Naimisharanya. No Vayaviya Tantra, se diz que Brahma, o engenheiro deste universo particular, projetou um grande círculo que pudesse encerrar o universo. O centro deste grande círculo foi fixado em um local particular, conhecido como Naimisharanya. De forma similar, há uma referência à floresta de Naimisharanya no Varaha Purana, onde se afirma que, através da execução de sacrifício neste local, a força das pessoas demoníacas é cortada. Assim, os Brahmanas preferem Naimisharanya para tais execuções sacrificiais. Os devotos apegam-se sempre ao serviço ao Senhor, ao passo que as almas caídas apegam-se aos prazeres da existência material. Na Bhagavad Gita, se diz que qualquer coisa feita no mundo material por qualquer motivo que não seja o de satisfazer Vishnu, causa posterior cativeiro para o executante. Prescreve-se, portanto, que todos os atos devem ser efetuados sacrificialmente para a satisfação de Vishnu e seus devotos. Isto trará a todos paz e prosperidade. Os grandes sábios estão sempre ansiosos por fazer o bem às pessoas em geral. E por isso, os sábios encabeçados por Shaunaka e outros reuniram-se neste local sagrado de Naimisharanya, programando executar uma grande e contínua corrente de sacrifícios. Os homens esquecidos não conhecem o caminho correto para a paz e a prosperidade. Contudo, os sábios conhecem-no bem, e por isso, para o bem de todos os homens, estão sempre ansiosos por executar atos que tragam paz ao mundo. Eles são amigos sinceros de todas as entidades vivas, e arriscando grandes inconveniências pessoais, estão sempre ocupados no serviço ao Senhor, para o bem de todas as pessoas. O Sr. Vishnu é assim como uma grande árvore, e todos os outros, incluindo os semideuses, homens, siddhas, charanas, vidyadharas e outras entidades vivas, são como ramos, brotos e folhas dessa árvore. Regando com água a raiz da árvore, todas as partes da árvore são automaticamente nutridas. Apenas os galhos e folhas que estão separados é que não podem ser satisfeitos. As folhas e os galhos arrancados gradualmente secam, a despeito de todas as tentativas de regá-los. Analogamente, a sociedade humana, quando se desliga da personalidade de Deus, como as folhas e os galhos soltos, não é capaz de ser regada. E quem tenta fazê-lo simplesmente desperdiça sua energia e recursos. A sociedade materialista moderna está desligada de sua relação com o Senhor Supremo. E todos os seus planos, que estão sendo feitos por líderes ateístas, certamente serão frustrados a cada passo. Todavia, eles não acordam para este fato. Nesta era, o canto congregacional dos santos nomes do Senhor é um método prescrito para o despertar. Os meios e caminhos são muito cientificamente apresentados pelo Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu, e as pessoas inteligentes poderão tirar proveito de seus ensinamentos a fim de alcançar a paz e a prosperidade verdadeiras. O Srimad Bhagavatam também é apresentado para o mesmo propósito, e isto será explicado mais especificamente depois, em seu próprio texto.
Canto 1, capítulo 1, verso 5. Ka ekadatu munaya pratarhutta-huttagnaya satkritang sutamasinang paprachur idam adarat. Tradução. Um dia, após terminar seus deveres matinais, acendendo um fogo sacrificial e oferecendo um assento de honra a Srila Shukadeva Goswami, os grandes sábios, com grande respeito, fizeram perguntas sobre os seguintes assuntos. Significado. Amanhã é a melhor hora para se executar práticas espirituais. Os grandes sábios ofereceram ao orador do Bhagavatam um assento de honra elevado, chamado Vyasasan, ou o assento de Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva é o preceptor espiritual original para todos os homens. Todos os outros preceptores são considerados seus representantes. Um representante é aquele que pode exatamente apresentar o ponto de vista de Srila Vyasadeva. Sri Vyasadeva incutiu a mensagem do Bhagavatam a Srila Shukadeva Goswami, e Sri Shuta Goswami a ouviu dele, Srila Shukadeva Goswami. Todos os representantes fidedignos de Srila Vyasadeva, na corrente de sucessão discipular, devem ser aceitos como Goswamis. Os Goswamis restringem todos os sentidos e mantêm-se fiéis ao caminho aberto pelos acharyas anteriores. Os Goswamis não dão palestras sobre o Bhagavatam caprichosamente. Ao contrário, executam seus serviços com muito cuidado, seguindo seus predecessores que lhes entregam intacta a mensagem espiritual. Aqueles que ouvem o Bhagavatam podem fazer perguntas ao orador a fim de aclará-las o significado delas, mas isto não deve ser feito com espírito de desafio. Deve-se fazer perguntas com grande respeito pelo orador e pelo tema. Esta é também a maneira recomendada no Bhagavad Gita. Deve-se aprender o tema transcendental, ouvindo-se submissivamente das fontes corretas. Portanto, estes sábios dirigiram-se ao orador Shuta Goswami com grande respeito. Canto 1, capítulo 1, verso 6. Rishaya uchu tvaya khalu puranani sitihasani chanagha akyatanyapyadhitani dharmashastrani janyuta. Tradução. Os sábios disseram: Respeitável Shuta Goswami, tu és completamente livre de vícios. És bem versado em todas as escrituras famosas, como mantenedoras da vida religiosa, e nos Puranas e nas histórias também, pois as examinaste sob orientação apropriada e também as explicaste. Significado. Um Goswami, ou representante fidedigno de Sri Vyasadeva, tem que ser isento de todos os tipos de vícios. Os 4 maiores vícios de Kali Yuga são: 1. Ligação ilícita com mulheres. 2. Matança de animais. 3. Intoxicação. 4. Jogos especulativos de todas as espécies. O Goswami deve estar livre de todos esses vícios antes que possa ousar sentar-se no Vyasasana. Ninguém que não seja de caráter imaculado e que não esteja livre dos vícios acima mencionados deve ter permissão para sentar-se no Vyasasana. Deve-se não apenas estar livre de tais vícios, mas também ser bem versado em todas as escrituras reveladas ou nos Vedas. Os Puranas e histórias como Mahabharata ou Ramayana também fazem parte dos Vedas. O Acharya ou Goswami deve estar bem familiarizado com todas essas literaturas. Ouvi-las e explicá-las é mais importante do que lê-las.
Podemos assimilar o conhecimento das Escrituras reveladas apenas por ouvi-las e explicá-las. Ouvir chama-se Shravana e explicar chama-se Kirtana. Os dois processos de Shravana e Kirtana são de importância primordial para a vida espiritual progressiva. Somente alguém que tenha assimilado perfeitamente o conhecimento transcendental da fonte certa, ouvindo submissivamente, poderá explicar o assunto de maneira adequada. Canto 1, capítulo 1, verso 7. Yani Veda Vidang Shrestho Bhagavan Badarayana Anye Chamunaya Sutta Paravaravido Viduhu. Tradução. Por seres o mais velho dos eruditos vedantistas, ó Suta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento de Vyasadeva, que é a encarnação de Deus, e também conheces outros sábios, que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Significado. O Srimad Bhagavatam é um comentário natural sobre o Brahma Sutra, ou os Badarayana e Vedanta Sutras. É chamado natural porque Vyasadeva é o autor tanto dos Vedanta Sutras quanto do Srimad Bhagavatam, ou a essência de todos os textos védicos. Além de Vyasadeva, há outros sábios que são os autores de 6 diferentes sistemas filosóficos, a saber, Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jaimini e Astavakra. O teísmo é explicado completamente no Vedanta Sutra, enquanto que em outros sistemas de especulação filosófica praticamente não se faz referência à causa fundamental de todas as causas. Uma pessoa só pode sentar-se no Vyasasana após estar bem versada em todos os sistemas de filosofia de modo a poder apresentar plenamente os pontos de vista teísta do Bhagavatam, em desafio a todos os outros sistemas. Srila Suta Goswami era o mestre apropriado, e por isso os sábios de Naimisharanya elevaram-no ao Vyasasana. Srila Vyasadeva é aqui designado como a personalidade de Deus, porque é a encarnação autorizada e dotada de poder. Canto 1, capítulo 1, verso 8. Vittatvang samyatat saravam tattvatas tadanugrahat bruyu snigdhasya shishyasya guravo guhyamapyuta. Tradução. E porque és submisso, teus mestres espirituais dotaram-te de todos os favores concedidos a um discípulo manso. Portanto, podes nos dizer tudo o que aprendeste cientificamente com eles. Significado. O segredo do sucesso na vida espiritual está em satisfazer o mestre espiritual e, desse modo, conseguir suas bênçãos sinceras. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur canta assim em suas 8 famosas estrofes sobre o mestre espiritual. Ofereço minhas respeitosas referências aos pés de lótus do meu mestre espiritual. Apenas por sua satisfação pode alguém satisfazer a personalidade de Deus, e quando ele está descontente, só há ruína no caminho da realização espiritual. É essencial, portanto, que o discípulo seja muito obediente e submisso ao mestre espiritual fidedigno. Sri Suta Goswami preenchia todos os requisitos como discípulo, e por isso foi dotado de todos os favores por seus eruditos e autorrealizados mestres espirituais, tais como Srila Vyasadeva e outros. Os sábios de Naimisharanya estavam confiantes de que Srila Suta Goswami era autêntico. Portanto, estavam muito ansiosos por ouvi-lo.
Canto 1, capítulo 1, verso 9. Tatra tatra jasa yusman bhavata yadvinishchitam pungsam ekantata shreyas tanna shangsitumarhasi. Tradução. Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral. Significado. Na Bhagavad Gita se recomenda a adoração ao Acharya. Os Acharyas e Goswamis são sempre absortos, pensando no bem-estar do público em geral, especialmente no seu bem-estar espiritual. O bem-estar espiritual é automaticamente acompanhado pelo bem-estar material. Os acharyas, portanto, dão orientações sobre o bem-estar espiritual para as pessoas em geral. Prevendo as incompetências das pessoas desta era de Kali, ou a era férrea de desavenças, os sábios solicitaram de Suta Goswami um sumário de todas as escrituras reveladas, porque as pessoas desta era estão condenadas sob todos os aspectos. Os sábios, portanto, indagaram sobre o bem absoluto, que é o bem último para o povo. A condição condenada das pessoas desta era é descrita como se segue. Canto 1, capítulo 1, verso 10. Prayena alpayusha sabhya karavasmin yuge janaha manda sumandamatayo mandabhagya yupadruttaha. Tradução. Ó sábio, nesta férrea era de Kali, os homens têm vida curta. Eles são briguentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, sempre perturbados. Significado. Os devotos do Senhor são sempre ansiosos pela melhoria espiritual do público em geral. Quando os sábios de Naimisharanya analisaram a condição das pessoas desta era de Kali, eles preveram que os homens teriam vidas curtas. Em Kali Yuga, a duração da vida é abreviada, não tanto pela escassez de alimentos, mas por causa dos hábitos irregulares. Por manter hábitos regulares e comer alimentos simples, qualquer homem pode resguardar sua saúde. O comer em excesso, o excessivo gozo dos sentidos, a dependência excessiva da misericórdia dos outros e os padrões de vidas artificiais solapam a própria vitalidade da energia humana. Portanto, a duração da vida é abreviada. As pessoas desta era também são muito preguiçosas, não apenas materialmente, mas também no que diz respeito à autorrealização. A vida humana é especialmente destinada à autorrealização. Isto é, o homem deve tomar conhecimento do que ele é, do que é o mundo e do que é a verdade suprema. A vida humana é um meio pelo qual a entidade viva pode dar fim a todas as misérias da dura luta pela vida na existência material e pelo qual pode voltar ao Supremo, ao seu lar eterno. Mas devido a um mau sistema de educação, os homens não têm desejo de alcançar a autorrealização. Mesmo que tomem conhecimento dela, desafortunadamente tornam-se vítimas de mestres desencaminhados. Nesta era, os homens são vítimas não apenas de diferentes credos e partidos políticos, mas também de muitos tipos de diversões para o gozo dos sentidos, tais como cinemas, esportes, jogos, clubes, livrarias mundanas, má companhia, fumo, bebida, trapaça, furto, alterações e assim por diante. Suas mentes estão sempre perturbadas e cheias de ansiedade devido a muitos compromissos diferentes.
Nesta era, muitos homens inescrupulosos fabricam sua própria fé religiosa, sem base em nenhuma escritura revelada, e muito frequentemente as pessoas viciadas no gozo dos sentidos sentem-se atraídas por tais instituições. Consequentemente, tantos atos pecaminosos estão sendo cometidos em nome da religião, que as pessoas em geral não têm nem paz de espírito, nem saúde física. As comunidades de estudantes de Brahmachari já não estão sendo mantidas e os chefes de família não observam as regras e regulações do Grihastha Ashram. Consequentemente, os assim chamados vanaprastas e sannyasis que saem de tais Grihasthas Ashrams são facilmente desviados do bom caminho. Na era de Kali Yuga, toda a atmosfera está sobrecarregada de incredulidade. Os homens já não estão interessados em valores espirituais. Atualmente, o gozo material dos sentidos é o padrão de civilização. Para manter tais civilizações materiais, o homem tem formado complexas nações e comunidades, havendo uma constante tensão de guerras quentes e frias entre esses diferentes grupos. Passa a ser muito difícil, portanto, elevar o padrão espiritual, devido aos atuais valores distorcidos da sociedade humana. Os sábios de Naimisharanya estão ansiosos por desenredar todas as almas caídas, e aqui estão buscando o remédio com Srila Achyuta Goswami. Canto 1, capítulo 1, verso 11. Bhurini bhuri karmani shrotavyani vibhagashah ata sadho trayat sarang samudhritya manishaya bruhi bhadraya bhutanam yenatma suprasidati. Tradução. Há muitas variedades de escrituras, e em todas elas há muitos deveres prescritos, que podem ser aprendidos somente após muitos anos de estudo de suas várias divisões. Portanto, ó sábio, seleciona, por favor, a essência de todas estas escrituras e explica-as para o bem de todos os seres vivos, para que através de tais instruções seus corações se satisfaçam plenamente. Significado: a Atma, ou o eu, é distinta da matéria e dos elementos materiais. Ela é de constituição espiritual e, por conseguinte, nunca se satisfaz com nenhuma soma de planos materiais. Todas as escrituras e instruções espirituais são destinadas à satisfação deste eu, ou Atma. Há muitas variedades de abordagens, recomendadas a diferentes tipos de seres vivos, em tempos e lugares diferentes. Consequentemente, são inumeráveis as escrituras reveladas. Existem diferentes métodos e deveres prescritos que se recomendam nestas várias escrituras. Levando em consideração a condição caída das pessoas em geral nesta era de Kali, os sábios de Naimisharanya sugeriram que Sri Achyuta Goswami relatasse a essência de todas essas escrituras, porque nesta era não é possível que as almas caídas entendam e se submetam a todas as lições de todas essas várias escrituras, em um sistema de Varna e Ashram. A sociedade Varna e Ashram era considerada a melhor instituição para elevar o ser humano à plataforma espiritual, mas devido ao Kali Yuga, não é possível executar as regras e regulações de tais instituições. Tampouco é possível que as pessoas em geral rompam completamente relações com suas famílias, como a instituição Varnashram prescreve. Toda a atmosfera está sobrecarregada de oposição. Considerando isso, pode-se ver que a emancipação espiritual para o homem comum nesta era é muito difícil. A razão pela qual os sábios apresentam esta questão a Sri Achyuta Goswami é explicada nos versos seguintes.
Canto 1, capítulo 1, verso 12. Sutta janasi bhadrang te Bhagavan Satvatang Pati Devakyang Vasudevasya Jato Jasya Chikirshaya. Tradução. Todas as bênçãos a ti, ó Sutta Goswami. Tu sabes para que objetivo a personalidade de Deus apareceu no ventre de Devaki, como filho de Vasudeva. Significado. Bhagavan significa o Deus Todo-Poderoso, que é o controlador de todas as opulências, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Ele é o protetor dos seus devotos puros. Embora Deus esteja igualmente disposto para com todos, ele sente inclinação especial para os seus devotos. Sat significa a verdade absoluta. E as pessoas que são servos da verdade absoluta chamam-se sattvatas. Badrante, ou bênçãos a ti, indicam a ansiedade dos sábios de conhecer a verdade absoluta através do orador. O Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, apareceu para Devaki, a esposa de Vasudeva. Vasudeva é o símbolo da posição transcendental em que acontece o aparecimento do Senhor Supremo. Canto 1, capítulo 1, verso 13. Tanna shushru shamananam arhasyan ganu varnitum yasyavataro bhutanam kshemaya cha bhavaya cha. Tradução. Ó Sutta Goswami, estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus e suas encarnações. Por favor, explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres, acharyas anteriores, pois nos elevamos tanto por falá-los quanto por ouvi-los. Significado. Os requisitos para ouvir a mensagem transcendental da verdade absoluta são aqui estabelecidos. O primeiro requisito é que a audiência deve ser muito sincera e estar ávida por ouvir. E o orador deve estar na linha de sucessão discipular proveniente do acharya reconhecido. A mensagem transcendental do Absoluto não é compreensível para aqueles que estão absortos na matéria. Sob a orientação de um mestre espiritual fidedigno, purificamo-nos gradualmente. Portanto, é preciso que esteja na corrente de sucessão discipular e se aprenda a arte espiritual da audição submissa. No caso de Sutta Goswami e dos sábios de Naimisharanya, todos estes requisitos são preenchidos, porque Sutta Goswami está na linha de Shri Vyasadeva, e os sábios de Naimisharanya são almas sinceras, ansiosos por aprender a verdade. Assim, os tópicos transcendentais das atividades sobre-humanas do Senhor Shri Krishna, sua encarnação, seu nascimento, aparecimento e desaparecimento, suas formas, seus nomes e assim por diante, são facilmente compreensíveis porque todos os requisitos são preenchidos. Tais discursos ajudam todos os homens no caminho da realização espiritual. Canto 1, capítulo 1, verso 14. Apanna sanshritin ghorang yannama vivasho granan tata sadyo vimuccheta yadbibheti swayam bhayam. Tradução. Os seres vivos, emaranhados nas complicadas redes de nascimento e morte, podem libertar-se de imediato, cantando, mesmo inconscientemente, o santo nome de Krishna, que é temido pelo medo personificado. Significado. Vasudeva, ou Senhor Krishna, a absoluta personalidade de Deus, é o supremo controlador de tudo. Não há ninguém na criação que não tema a ira do Todo-Poderoso.
Grandes asuras como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa e outros, que eram entidades vivas muito poderosas, foram todos mortos pela personalidade de Deus. E o todo-poderoso Vasudeva dota seu nome com os poderes de seu eu pessoal. Tudo se relaciona com ele, e tudo tem sua identidade nele. Aqui se diz que o nome Krishna é temido até mesmo pelo medo personificado. Isto indica que o nome Krishna não é diferente de Krishna. Portanto, o nome Krishna é tão poderoso como o próprio Senhor Krishna. Não há diferença em absoluto. Qualquer um, portanto, pode tirar proveito dos santos nomes do Senhor Shri Krishna, mesmo em meio aos maiores perigos. O nome transcendental de Krishna, mesmo quando pronunciado inconscientemente ou por força das circunstâncias, pode ajudar-nos a libertar-nos das redes de nascimentos e mortes. Canto 1, capítulo 1, verso 15. Yatpada sangshraya sutta munaya prashamayanaha sadya punatyupashprashta svaradhunyapo nusivaya. Tradução. Ó Sutta, os grandes sábios que se obrigaram completamente aos pés de lótus do Senhor podem de imediato santificar aqueles que entram em contato com eles, ao passo que as águas do Ganges só podem santificar após uso prolongado. Significado. Os devotos puros do Senhor são mais poderosos que as águas do sagrado rio Ganges. Pode-se conseguir benefício espiritual através do uso prolongado das águas do Ganges. Mas é possível santificar-se imediatamente pela misericórdia de um devoto puro do Senhor. Na Bhagavad Gita é dito que qualquer pessoa, não importa se nascida Shudra, mulher ou mercador, pode abrigar-se aos pés de lótus do Senhor e, por fazê-lo, voltar ao Supremo. Refugiar-se nos pés de lótus do Senhor significa refugiar-se nos puros devotos. Os devotos puros, cuja única ocupação é servir, são honrados com os nomes Prabhupada e Vishnupada, indicando que tais devotos são representantes dos pés de lótus do Senhor. Qualquer um, portanto, que se abrigue aos pés de lótus de um puro devoto, aceitando o devoto puro como seu mestre espiritual, pode purificar-se imediatamente. Tais devotos do Senhor são honrados em nível de igualdade com o Senhor, porque estão ocupados no mais confidencial serviço ao Senhor, pois resgatam do mundo material as almas caídas que o Senhor quer de volta ao lar, de volta ao Supremo. Segundo as Escrituras reveladas, tais devotos puros são melhormente conhecidos como vice-senhores. O discípulo sincero do devoto puro não só considera o mestre espiritual igual ao Senhor, mas também se considera um servo humilde do servo do Senhor. Este é o caminho devocional puro. Canto 1, capítulo 1, verso 16. Ko va bhagavatastasya punya shlokerya karmanaha shuddhikamo na shrinuyad yasya kalimalapaham. Tradução. Quem é que, aspirando a libertar-se dos vícios da era das desavenças, não desejará ouvir as virtuosas glórias do Senhor? Significado. A era de Kali é a era mais condenada, devido aos seus aspectos conflitivos. Kali Yuga é tão saturada com hábitos viciosos que o menor mal-entendido provoca grandes lutas. Aqueles que estão ocupados em serviço devocional puro ao Senhor, que não têm desejo de auto-engrandecimento e que estão livres dos efeitos de ações frutivas e especulações filosóficas secas, são capazes de livrar-se das desavenças desta era complicada.
Os líderes do povo estão muito ansiosos por viver em paz e amizade, mas não têm informação do método simples de ouvir as glórias do Senhor. Ao contrário, tais líderes opõem-se à propagação das glórias do Senhor. Em outras palavras, os líderes tolos querem negar completamente a existência do Senhor. Em nome do Estado secular, tais líderes estão decretando vários planos anualmente. Mas devido às insuperáveis complexidades da natureza material do Senhor, todos estes planos para o progresso estão sendo constantemente frustrados. Eles não têm olhos para ver que suas tentativas de paz e amizade estão fracassando. Mas aqui está a sugestão para superar o obstáculo. Se quisermos paz verdadeira, teremos que abrir caminho para a compreensão do Supremo Senhor Shri Krishna e glorificá-lo por suas atividades virtuosas, como são delineadas nas páginas do Srimad Bhagavatam. Canto 1, capítulo 1, verso 17. Tasya karamani udarani parigitani suribhi bruhina shradadhananam liraya tadhata kalaha. Tradução. Seus atos transcendentais são magnânimos e graciosos, e os cantam grandes sábios eruditos como Narada. Por favor, fala-nos, portanto, a nós que estamos ávidos por ouvir sobre as aventuras por ele executadas sob suas várias encarnações. Significado. A personalidade de Deus nunca é inativa, como sugerem certas pessoas pouco inteligentes. Seus trabalhos são majestosos e magnânimos. Suas criações, tanto materiais como espirituais, são todas maravilhosas e contêm toda a variedade. Elas são bem descritas por almas liberadas, tais como Srila Narada, Vyasa, Valmiki, Devala, Asita, Madhva, Sri Chaitanya, Ramanuja, Vishnuswami, Nimbarka, Sridhara, Vishvanatha, Baladeva, Bhaktivinoda, Siddhanta Sarasvati e muitas outras almas eruditas e autorrealizadas. Essas criações, tanto materiais quanto espirituais, são cheias de opulências, beleza e conhecimento, mas o reino espiritual é mais magnificente por ser pleno de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. As criações materiais manifestam-se temporariamente como sombras pervertidas do reino espiritual, podendo ser comparadas às imagens cinematográficas. Elas atraem pessoas de menor grau de inteligência, que se sentem atraídas por coisas falsas. Tais homens tolos não têm informação da realidade e tomam como certo que a falsa manifestação material é o tudo em tudo. Contudo, homens mais inteligentes, orientados por sábios como Vyasa e Narada, sabem que o reino eterno de Deus é mais deleitável, maior e eternamente pleno de bem-aventurança e conhecimento. Aqueles que não são versados nas atividades do Senhor e seu reino transcendental são às vezes favorecidos pelo Senhor em suas aventuras como encarnações, em que ele revela a bem-aventurança eterna de sua companhia no reino transcendental. Através de tais atividades, ele atrai as almas condicionadas do mundo material. Algumas dessas almas condicionadas estão ocupadas no falso desfrute dos sentidos materiais, e outras em simplesmente negar a sua vida real no mundo espiritual. Essas pessoas pouco inteligentes são conhecidas como karmis, ou trabalhadores fruitivos, e gyanis, especuladores mentais secos. Mas acima destas duas classes de homens está o transcendentalista, conhecido como sattvata, ou o devoto, que não se ocupa nem com extravagantes atividades materiais, nem com a especulação material. Ele está ocupado no serviço positivo ao Senhor, e desse modo consegue o maior dos benefícios espirituais, desconhecido dos karmis e dos gyanis.
Supremo Controlador tanto do mundo material quanto do espiritual, o Senhor tem diferentes encarnações e ilimitadas categorias. Encarnações como Brahma, Rudra, Manu, Prito e Vyasa são suas encarnações materiais qualitativas. Mas suas encarnações como Rama, Narasimha, Varaha e Vamana são suas encarnações transcendentais. O Senhor Shri Krishna é o manancial de todas as encarnações, sendo, portanto, a causa de todas as causas. Canto 1, capítulo 1, verso 18. Athakya hi harer dhiman avatar katha shubhaha lila vidadatha svairam ishvara syatma mayaya. Tradução. Ó sábio Sutta, narra-nos, por favor, os passatempos transcendentais das múltiplas encarnações da Divindade Suprema. Tais aventuras e passatempos auspiciosos do Senhor, o Controlador Supremo, são executados por seus poderes internos. Significado: para a criação, manutenção e destruição dos mundos materiais, o Senhor Supremo, a própria personalidade de Deus, aparece sob muitas milhares de formas de encarnações, e as aventuras específicas encontradas sob essas formas transcendentais são completamente auspiciosas. Tanto aqueles que estão presentes durante tais atividades, quanto os que ouvem as narrações transcendentais de tais atividades, beneficiam-se com elas. Canto 1, capítulo 1, verso 19. Vayang tunabitripyama uttama shloka vikrame yachranvatang rasagyanang svadu svadu pade pade. Tradução. Nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da personalidade de Deus, que é glorificado por hinos e orações. Aqueles que desenvolveram um gosto pelas relações transcendentais com Ele, gostam de ouvir a cada momento sobre os seus passatempos. Significado: há muita diferença entre histórias mundanas, ficção ou história, e os passatempos transcendentais do Senhor. As histórias de todo o universo contêm referências aos passatempos das encarnações do Senhor. O Ramayana, o Mahabharata e os Puranas são histórias de eras remotas, gravadas em relação com os passatempos das encarnações do Senhor, e por isso permanecem frescas mesmo após leituras repetidas. Por exemplo, qualquer um pode ler a Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam repetidamente por toda a sua vida, que ainda encontrará neles novas luzes de informação. As notícias mundanas são estáticas, ao passo que as notícias transcendentais são dinâmicas, visto que o espírito é dinâmico e a matéria é estática. Aqueles que desenvolveram o gosto por entender os temas transcendentais nunca se cansam de ouvir tais narrações. Uma pessoa sacia-se rapidamente das atividades mundanas, mas ninguém fica saciado das atividades transcendentais ou devocionais. Uttama Shloka indica a literatura que não se destina à ignorância. A literatura mundana está no mundo da escuridão, ou ignorância, enquanto a literatura transcendental é completamente diferente. A literatura transcendental está acima do modo da escuridão, e sua luz torna-se mais luminosa à medida que se lê e se compreende o tema transcendental. As assim chamadas pessoas liberadas nunca se satisfazem com a repetição das palavras Aham Brahmasmi. Tal compreensão artificial do Brahman é banal, e assim, para saborear o verdadeiro prazer, eles se voltam para as narrações do Srimad Bhagavatam. Aqueles que não são tão afortunados voltam-se para o altruísmo e a filantropia mundana. Isto significa que a filosofia Mayavada é mundana, ao passo que a filosofia do Bhagavad Gita e do Bhagavatam é transcendental.
Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa, edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radha Krishna Centrale, aos cuidados de Adonandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.